Para vocês que estão visitando ou que não estavam aqui nos últimos domingos, nós iniciamos uma série nessa jornada para a nossa emancipação como igreja local. Nosso alvo é no primeiro domingo de março, nós nos organizarmos oficialmente e formalmente como uma igreja independente, autônoma. Nós somos uma congregação, tecnicamente, da Igreja Batista do Morumbi, com apoio e debaixo da autoridade da IB Morumbi. E fizemos 3 anos agora em outubro, desde o primeiro culto que tivemos lá no Hotel Bourbon, ali do lado do Shopping Ibirapuera. Incrível como o tempo passou. E agora nós, parece que saindo da nossa infância, queremos ser, e somos uma igreja jovem, queremos assumir mais responsabilidade pela nossa vida comunitária, e parte dessa responsabilidade é nos organizarmos juridicamente, com estatuto, com liderança, para podermos, inclusive, nos adequar às leis, ao Código Civil, às leis do país, e funcionar da maneira correta, com autossuficiência, com responsabilidade e com sustentabilidade. Então, o dia chegou. E por causa disso, é muito importante a gente entender que a forma sempre segue a essência. A forma não é o mais importante. A forma é serva do conteúdo, da essência, do que realmente consiste a coisa. E nós começamos então a estudar já, o domingo passado falamos sobre isso, e ontem, inclusive, esses últimos 2 dias lá no PG, o tema foi esse, né? Como é que a gente... O que é a igreja? O que é esse negócio de nos tornar membros da igreja? Né? Qual o significado? Por que ser membro? Nós estamos caminhando, nós vamos oferecer, talvez agora, mas depois que voltarmos do carnaval, alguns encontros aqui de manhã para preparar vocês que querem ser membros fundadores da igreja. Nós vamos ter encontros aqui antes do culto da manhã, vamos promover pelo menos 2 encontros, ou quem sabe até mais um, dependendo da frequência. Na parte da manhã a gente vai estudar esses assuntos como se fosse uma classe especial de novos membros, mas na realidade para membros fundadores. Então, se você tem o desejo de fazer parte desse grupo que vai se tornar o primeiro grupo de membros da igreja, da Comunidade Batista em Moema, nós começamos esse processo. Uma parte desse material também vai ser divulgado e dado em pequenos grupos. Nós vamos usar vários meios e possivelmente alguns encontros durante a semana lá no escritório também. Outra parte desse processo são entrevistas pessoais ou conversas pessoais com as pessoas que desejam ser membros fundadores. E nós estamos com o desejo de fazer tudo isso antes do primeiro domingo de março. Então, isso vai requerer de nós bastante trabalho, mas também da parte de vocês um desejo, uma disposição de fazer parte desse grupo. Então, fica com isso em mente e logo você vai ter oportunidade de se inscrever em alguma dessas ocasiões para a gente trabalhar e nos prepararmos, porque o evento é um evento formal, né? Ele tem uma formalidade. A igreja vai ser arguída, ou seja, questionada publicamente, vai haver algumas perguntas formais que são feitas no processo, e é importante, então, que aqueles que vão se tornar os membros fundadores estejam preparados e saibam como é que funciona o processo e tudo mais. Isso só vai acontecer uma vez. Então, acontece uma vez e pronto, já foi, né? Então, a gente tem que preparar bem para isso, porque a nossa vida continua como antes, mas vamos ter esse momento mais formal. E hoje, a pergunta é: o que é a igreja? O que é a igreja? Eu não preciso dizer para vocês que a igreja, a instituição, entidade igreja, está vivendo um período de descrédito. As pessoas estão dispostas, talvez, a buscar uma espiritualidade individual, solitária, ou até caminhar junto com um grupo de amigos de uma forma informal, né? Na busca de Deus ou de um relacionamento metafísico, algum tipo de espiritualidade. As pessoas, isso é um tema bastante popular e enfim, vocês sabem disso. Mas a igreja, enquanto instituição, ela está vivendo um período de descrédito. Isso não é uma coisa nova e eu creio que está piorando. Uma série de livros tem saído a esse respeito. Por exemplo, Ricardo Agreste escreveu um livro há algum tempo atrás, Igreja, Estou Fora, que ele discute essa questão.
um outro livro recente, mais recente, publicado pelo Nelson Bumilker, editado pelo Nelson Bumilker, ele discute essa questão do sem igreja. Esse é um grupo que cresce cada vez mais. O IBGE, no último censo, descobriu que o número de pessoas que se declaram evangélicos, mas não frequentam igrejas, aumentou assustadoramente. Então, esse é um fenômeno que está acontecendo hoje nos nossos dias. O fenômeno da igreja emergente, que é uma reação atual, como eu também vivi lá nos anos 50, 60, mas mais precisamente na minha juventude, a igreja também estava passando por uma efervescência e uma reação, propondo uma contracultura, na busca de uma essência e para longe do ritual e da tradição. Hoje nós vivemos uma nova onda, né? Não é de hoje, já há algum tempo. Enfim, a igreja está em baixa. E nós estamos aqui, somos uma igreja, né? Queremos nos constituir como igreja local, formalizar esse nosso compromisso mútuo, enfim. Mas por quê? Se a igreja está em baixa, em descrédito, por que a gente insiste nesse tema? Por que vocês voltam aqui aos domingos, ou fazem parte de um pequeno grupo, enfim, né? Contribuem, são voluntários? Bom, deve ter alguma razão atrás disso. E eu gostaria de voltar para a origem do que nós fazemos hoje. E eu queria pedir para você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16, começando pelo versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos aqui, até o versículo 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Pai, mais uma vez nós pedimos que o teu Espírito ilumine a tua palavra. No nome de Jesus, amém. O que é a igreja? Eu queria, talvez, usar 3 palavras para tentar definir ou ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o que significa ser igreja, né? E a primeira delas é Cristo. Cristo. Quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Não é no começo do ministério, já estava mais ou menos no meio, já para a segunda metade, um pouco mais para frente, né? E os discípulos já tinham tido a oportunidade de conviver com Jesus, ver os seus milagres, tudo que ele fez, ouvir muitas vezes as mensagens que ele pregava, as conversas que ele teve com indivíduos em diversas ocasiões, de diversos tipos, indo às casas onde ele era recebido, enfim. Observaram Jesus acordado, na hora de dormir, de madrugada, em todas as situações, com fome, com sede, os discípulos tinham convivido com ele. E, naturalmente, nessa altura, Jesus já era bastante famoso, muito conhecido ali na sua região. E pessoas estavam falando sobre ele. E, inclusive, quando ele pergunta quem que o povo diz ser o Filho do Homem, eles respondem. Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, porque João Batista era uma personagem recente, que tinha sido, inclusive, presa, né? João Batista tinha estado preso. Talvez alguns tinham achado que não tiveram a oportunidade de estar com João quando ele pregava lá no Jordão, né, e batizava tanta gente, eles não pegaram aquela fase, e agora, mais tarde,
puderam, quem sabe acharam, olha, João foi solto e esse cara aí deve ser João Batista, porque eles não conheciam o João Batista original, talvez. Outros diziam que talvez seja Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Pedro, respondendo à pergunta direta que Jesus, e vocês? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a igreja começa aí. A igreja começa aí. A pergunta então é, quem é o Cristo da igreja? Quem é Jesus Cristo? Eu temo que a figura de Jesus, o nosso conceito de Jesus Cristo, ficou muito reduzido com os séculos e com o tempo. Ou talvez a gente nunca tenha parado para deixar que as Escrituras, o estudo, a leitura da Bíblia, fizessem que o nosso entendimento, nosso conhecimento, nossa percepção de quem é Jesus crescesse. Quando Paulo ora, nas cartas que ele escreve, ele sempre ora, a maioria das orações tem a ver com Deus abrir o entendimento dos que já são crentes. Abrir o entendimento para eles perceberem as riquezas, as insondáveis riquezas que estão em Cristo Jesus. A vocação que nós temos nele, o tamanho do amor que ele tem por nós. Quem é Jesus? Quando nós chegamos no último livro da Bíblia, no Apocalipse, a visão que João tem na ilha de Patmos é de um Cristo poderoso, de um Cristo que é autoridade soberana, de um Cristo que olha para o povo dele, para as igrejas da época e do futuro e declara coisas importantes como alguém que realmente tem autoridade para falar, como ninguém. E ele ordena ao mensageiro de cada igreja que dê uma mensagem, que transmita uma mensagem específica àquelas 7 igrejas da província da Ásia Menor, província do Império Romano chamado Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Mas a gente pensa em Jesus, às vezes, como um crucifixo, talvez um crucifixo vazio. Quem sabe a gente até tem o mérito de saber que ele não está mais na cruz, tem a pedra rolada, a gente sabe disso, a gente fala nisso, a gente canta sobre isso, mas eu gostaria de dizer que a Bíblia fala muito mais acerca desse Cristo. Quando João escreveu o 4º evangelho, bem depois de Mateus, Marcos e Lucas, bem mais tarde, ele começa assim, no princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. Às vezes a gente acha que igreja é algo assim que Deus estava lá, estava numa reunião, uma reunião de negócios na Trindade, talvez com os anjos mais importantes, e ele reuniu o pessoal e falou assim, vamos pensar, como é que nós vamos fazer alguma coisa nova lá na Terra, assim, para agitar um pouco, está um pouco chato o negócio. Então, que tal isso? Que tal, vamos ter uma ideia, que tal um negócio chamado igreja? Então, como é que nós vamos fazer? Fizeram um business plan, decidiram quem que ia implantar, qual eram os passos e tal, e o negócio está rolando. O que nós não entendemos é que, quando a gente fala que tudo começa com Cristo, então a gente tem que voltar para o começo. E Cristo nada mais, nada menos é do que o Deus Criador. Aquele através de quem tudo se fez. Porque quando você lê Gênesis 1, é pela palavra de Deus, e isso está em outros textos da Bíblia, né, que é pela palavra que todas as coisas foram criadas do nada. Então Jesus Cristo foi Deus Criador. Antes dele se tornar homem, ele já existia, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E tudo que se fez, foi feito por intermédio dele. Nada foi feito sem ele. Está lá, João capítulo 1, os primeiros versículos. Cristo é este, Deus Criador, que disse, haja luz, e a luz surgiu. Que disse, haja vida, e a vida surgiu. Do nada.
É assim que as Escrituras declaram. Vieram a existir do nada. Ex nihilo. Esse é Jesus. Quando os discípulos conversam aqui com ele, a imagem que eles têm de Jesus é de alguém que vem como consequência de algo que foi anunciado lá atrás, ligado à história do povo de Israel, que começou com Abraão. Então, na cabeça deles, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele volta para Abraão. Mas ele também sabe que Moisés foi o instrumento para escrever os primeiros 5 livros, que começam no livro das origens, Gênesis. O Deus Criador um dia falou para um cara chamado Abraão, vem cá, eu preciso abençoar a humanidade e você vai ser o homem. Começa a andar, vou te levar para um lugar, vou te dar uma terra, e você vai virar uma nação nova. Porque eu quero falar com essa humanidade, eu quero alcançar essa humanidade. E você vai ser o meu meio, o meu cara. E Abraão começa, e ele vai. E a história não preciso dizer como é que é, ele tem um filho, ele tem um neto, e daqui a pouco um clã vira uma nação, quando está no Egito, escravizado há 430 anos, e sai dali 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, 4 séculos depois. Então, na cabeça dos discípulos ali, Pedro e os seus amigos, o que acontece? Eles estão ali ouvindo Jesus e vendo Jesus, e eles começam a dizer, espera aí, então isso tem a ver com a nossa história, isso tem a ver com o princípio, isso tem a ver com Abraão. E aí eles vão se lembrar que Moisés, que é um grande ídolo deles, o pai, né, assim, é um dos pais da nação, não dos patriarcas, mas é um líder que é citado porque ele foi o instrumento de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida e começar essa grande nação. Moisés falou que vinha um profeta semelhante a ele, mas muito maior que ele. E eles estão esperando esse profeta. Quem é ele? Será que é agora? E eu imagino que cada profeta que se levantava, alguém pensava, será que é o Jeremias? Será que é o Isaías? Será que é esse? Será que é aquele? Mas o tal profeta não apareceu ainda. E durante 400 anos antes de Cristo, 4 séculos, não houve profecia em Israel. Deus não levantou ninguém para falar em nome dele. Silêncio total da parte de Deus. Talvez nessa hora eles pensaram também que Davi, que era o rei, né, o ídolo da nação até hoje, o rei Davi, recebeu de Deus uma promessa que um dia ele teria um descendente que se sentaria no trono dele para sempre. E que o seu reinado não teria fim. Então, eu imagino que Pedro e os seus companheiros, quando Pedro declarou em nome dos demais, olha, nossa opinião, e hoje nós sabemos que você é o Cristo. Então, o que Pedro estava dizendo? Você é aquele que foi prometido lá atrás. Você é aquele através do qual todas as coisas foram criadas. Você é aquele que o grande Moisés disse que viria um profeta muito maior que ele. Você é aquele que foi a promessa foi dada que sentaria no trono de Davi para sempre. Você é o cara, você é o Messias, você é o ungido, você é o Cristo. Mas essa revelação que foi dada por Deus a Pedro ainda estava circunscrita lá naquele tempo e espaço, naquela terra, para aquele grupinho de homens que andaram com Jesus. Mas o plano de Deus sempre foi a humanidade. Porque se você volta no começo, quando ele cria o primeiro casal, ele cria a sua imagem e semelhança, ele diz, encha a terra, multiplique-se, vai para tudo quanto é canto, espalha a minha imagem, a minha semelhança, a minha santidade, essa autoridade que eu delego para vocês, que eu tenho sobre o universo, eu delego para vocês numa porção menor, a terra é de vocês. Vocês vão reinar aqui, em meu nome. Eu criei vocês para serem pequenos reis aqui, nesse ambiente, nesse pequeno cosmos. O cosmos todo é meu. Vocês, eu estou delegando a responsabilidade de exercer autoridade sobre a terra. Essa autoridade eles entregaram de bandeja para Satanás, quando duvidaram da palavra de Deus e caíram na tentação de ser iguais a Deus.
de não deixar que Deus continuasse sendo Deus e eles continuassem sendo criaturas à imagem e semelhança do Criador. Então, quando nós pensamos que a primeira vez que Jesus fala a palavra igreja, aliás, as duas únicas ocorrências nos evangelhos desse termo igreja são ocorrências que saem da boca de Jesus no livro de Mateus. Aqui a primeira, e depois em Mateus capítulo 18. Ela parte, esse anúncio, essa revelação acerca da igreja, parte da boca de Cristo. E o ponto, o fundamento, o início disso é a revelação que Deus dá para Pedro e os discípulos de que Jesus é Deus, Criador, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, aquilo que tinha sido prometido e anunciado por Moisés, por Davi, por tantos outros profetas, Isaías e muitos outros. Aquele que nasceu da Virgem, aquele que entrou montado no jumentinho, conforme as profecias falaram centenas de anos antes. Era ele. Ele era o cara. Aquele que Deus falou no jardim para Adão e Eva, eu vou enviar um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Esse é Cristo. E esse Cristo, que agora foi percebido da maneira correta por Pedro e os demais apóstolos, ou discípulos nessa ocasião, é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento. Ele diz para Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cristo é o alicerce. Não existe igreja fora de Cristo. Não existe, se é alguma coisa que não tenha Cristo como base, como fundamento, não é igreja. Igreja não se estabelece com planejamento estratégico. Ela não sobrevive com organização, com recursos, com multimídia. A igreja não é igreja só porque tem um monte de gente que se reúne no domingo. Igreja não é nada disso. A igreja se define como igreja porque ela está fundamentada, alicerçada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Uma revelação que Deus dá a cada um, e Ele junta as pessoas que receberam essa revelação para viverem nessa dimensão que se chama igreja. Nós vamos chegar lá. Mas Cristo é o fundamento. E é por isso que o ataque principal de Satanás é em Cristo, é contra Cristo. Quando Cristo estava sendo crucificado, talvez aquilo que parecia a maior derrota do plano de Deus, na realidade, Deus, na sua sabedoria, transformou uma coisa absurda, né, na maneira e no método pelo qual a humanidade foi salva. E Deus sempre faz isso. Ele pega as coisas que não parecem. Jesus não veio nascendo num palácio. Ele nasceu numa manjedoura. E é assim que Deus trabalha. A igreja, ela não é igreja porque ela é forte e poderosa, porque ela tem bancada no Senado, na Câmara. A igreja não é forte porque ela tem muito dinheiro para investir em obras sociais. A igreja não é igreja por causa de nada disso. Ela é igreja somente quando ela está alicerçada e fundamentada em Cristo. Pedro fala sobre isso. Aliás, Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, a igreja, Paulo disse, eu coloquei o fundamento, o único fundamento, o alicerce, que é Cristo. Ele falou, cuidado, cada um constrói em cima desse alicerce. O alicerce já foi colocado. Eu preguei o Evangelho. Vocês se converteram com a mensagem certa. Vocês conheceram a pessoa certa. Vocês iniciaram uma jornada na direção correta. Agora, outras pessoas vão construir em cima. Eu lancei o alicerce. Cuidado! Porque tem uma construção a caminho. Tem algo acontecendo aí entre vocês. E eu estou notando que essa construção tem alguns problemas. Os muros, as paredes estão meio tortas. Tem problemas nessa construção. O edifício está subindo, mas ele não está subindo certinho, não. E essa é a segunda coisa que nós
descobrimos nessa passagem aqui, porque Jesus fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A segunda palavra é construção. Construção. Se Cristo é o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, se o Evangelho, a verdade de que Cristo veio por nós, morrer pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, se essa é a pregação que traz boas notícias e que nos habilita a nos reconciliarmos com o Criador e voltarmos para o plano original expandido, melhorado, que é isso que acontece em Cristo. Eu prefiro estar em Cristo do que estar em Adão, ou você não? Eu prefiro muito mais fazer parte da segunda raça do que da primeira. Da primeira eu não escolhi, eu já nasci filho de Adão. Mas da segunda raça, aí é uma escolha. É uma escolha. Cristo é o segundo Adão, o último Adão, segundo homem. Ele começa uma nova humanidade. Foi esse o sentido dele ter ido para o túmulo e ter ressuscitado. A Bíblia chama isso, ele as primícias. Os primeiros frutos, no sentido não de uma colheita de plantas, ou de frutos, ou de grãos, mas uma colheita de vidas. Ele foi o primeiro que caiu na terra, morreu, mas dá fruto porque ele ressuscitou. Ele foi o primeiro. Ele é o primogênito dentre os mortos, porque a promessa de Deus, então, assim como a morte foi vencida na vida de Jesus, ela será vencida também na morte daquele que estiver em Cristo. Quando você abre a Bíblia e lê em Romanos capítulo 6, fala que quando nós somos batizados espiritualmente, e o batismo com água representa isso, nós somos batizados ou inseridos ou colocados em Cristo. E tudo aquilo que ele viveu e conquistou é atribuído a nós por Deus. Ele é o fundamento. Mas a construção continua. Continua. E a palavra construção tem a ver com a natureza da igreja. Se Cristo é o fundamento, a construção fala sobre o que é a igreja na sua natureza. Porque tem vários aspectos dessa construção. Ele que constrói. A igreja é dele. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Vamos começar no versículo 13. Ele já falou, no capítulo 2, ele fala sobre a salvação como um dom de Deus, pela graça, versículo 8. Mediante a fé que não vem de nós, é dom. Mas aí no versículo 13, ele continua discorrendo, ele chega e fala o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, ele está falando aqui dos judeus e das nações, dos gentios, dos outros povos, dos não-judeus, para que de todas as pessoas ele criasse em si mesmo Cristo, um novo homem, ou melhor, uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, que é um termo que significa separação de Deus, que causa separação entre nós também. Nós somos pessoas individualizadas, autônomas, separadas. A gente está sempre buscando aproximar, mas o nosso default é nos recolher na nossa concha. É preferir a nossa vontade, é privilegiar os nossos valores, é escolher o que nos agrada. Essa é a nossa tendência natural. Essa inimizade é que faz a gente não escolher Deus de uma forma natural. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio quebrar isso, ele veio romper essa separação, ele veio
juntar esses compartimentos. Primeiro, o compartimento do céu com a terra, da humanidade com o divino. E ele veio também romper essa parede de inimizade entre pessoas, entre povos, entre etnias, dentro da família, entre irmãos, entre amigos, em qualquer dimensão. Paz. Paz. Novo homem, uma nova humanidade. Então, essa construção é uma construção de vida. Não é uma construção de prédio. Igreja não é um auditório, não é um templo. Às vezes alguém me pergunta, quando é que nós vamos construir o nosso templo? Eu acho que a gente já está construindo. O templo já está sendo construído. Aliás, essa é uma outra expressão que aparece aqui. Vamos continuar lendo. Em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, versículo 17. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Os que estavam longe somos nós, as outras etnias, os outros povos, as outras nações, os outros continentes, porque aqui ele estava ainda com a perspectiva de Paulo era a partir da sua etnia, da sua cultura judaica. Ele estava abrindo o círculo. Lembra-se que Deus o chamou para ser o apóstolo, ele enviou Paulo para pregar essas boas novas às outras nações, os chamados gentios. Ele evangelizou então aos que estavam longe e paz aos que estavam perto, porque de ambos temos acesso por ele ao Pai em um Espírito. E assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. É uma construção de uma nova cidadania. Os verdadeiros cidadãos, do ponto de vista de Deus, são aqueles que são concidadãos em Cristo, dessa cidade, ou dessa sociedade nova que Deus está criando em Cristo, da qual nós fazemos parte. E aí ele acrescenta, vocês são família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para outra palavra, santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, uma construção de vidas, construção de concidadãos, ou seja, está formando aqui uma sociedade, uma nação nova, que Pedro chama de nação santa. Isso é igreja. Ele está construindo um templo para habitação, santuário, versículo 21, dedicado ao Senhor. Esse edifício que Pedro fala é formado da pedra que vive, que é a pedra angular, e nós, cada um de nós, uma pedra viva. Somos pedras vivas desse templo espiritual para a adoração de Deus, somos um santuário de Deus. A gente gosta de pensar no nosso corpo individual como o templo de Cristo, mas a maioria das vezes essa expressão se refere a nós num sentido coletivo. Nós fazemos parte desse templo, nós somos componentes desse templo de Deus. Não é mais Jerusalém, não é mais o segundo templo. Quando Jesus andava ali no templo e ele disse, os discípulos, ele disse, olha, vocês estão vendo essas edificações bonitas, toda essa coisa gloriosa, o templo de Herodes, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí ele acrescentou, vocês destruam esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Jesus estava referindo-se a 2 ordens, a velha ordem e a nova ordem. A velha ordem seria desfeita. Não haveria mais necessidade da mediação de um povo descendente de Abraão, porque mediador agora era o seu filho. Ele já estava lá. O reino de Deus está próximo. Não, o reino de Deus já chegou. O domínio de Cristo já iniciou. Em 3 dias, esse templo vai ser destruído. Que templo é esse? O templo do meu corpo. A vida de Jesus seria dada. Em 3 dias, ele reconstruiria, ou seja, ele ressuscitaria. E a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Versículo 16. De ambos reconciliassem ambos em um só corpo com Deus. Nós somos esse corpo espiritual do qual Cristo é a cabeça.
Essa é a construção da igreja. Ela é alicerçada sobre Cristo, como vimos antes. Ela é um edifício vivo, de gente que vive. Ela não é pedra, não é cimento, não é concreto, é gente. Ela é um templo espiritual onde Deus habita e é adorado através da nossa vida. É isso que Paulo quis dizer quando disse: oferecei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, lógico, a vida de vocês. Um dia a gente vai morrer e vai para o céu, mas enquanto a gente vive, a gente tem que ser um sacrifício vivo. Não é mais em Jerusalém, não é mais um animal, sou eu, é você no altar de Deus. Templo de Deus, casa de família, versículo 19, vocês são família de Deus. Construção, casa, edifício, uma família, um lugar onde a gente se encontra como irmãos e irmãs. Pode ser aqui, pode ser num PG, pode ser por telefone, pode ser no Facebook, pode ser orando pelo outro sem até o outro saber, pode ser um e-mail que você manda, você é família. Como você vive em casa, abre o coração, pode chorar, tira a máscara, isso é igreja, essa é a construção que Deus está fazendo. Essa é a natureza da igreja. E finalmente, voltando para capítulo 16, ele diz, versículo 19, dar-te-ei, Pedro, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Chave. Essa é a terceira palavra. Cristo, construção, e agora a chave. Chave tem a ver com propósito, com missão. Chave representa autoridade. Quando eu viajo, meus filhos têm a chave da nossa casa. Eles têm o direito de entrar lá em casa. Você talvez tenha um vizinho, alguém, um amigo que você dá alguma chave para ele. Chave representa confiança. Você confia que a pessoa vai saber cuidar daquilo que está do outro lado da porta, ou dentro do armário, ou dentro do cofre, chave. E só porque Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus viu que Deus tinha revelado para eles essa verdade, e eles creram que ele era esse fundamento, que ele era o Cristo prometido, o Criador, aquele que foi anunciado pelos profetas. Quando Jesus viu isso, isso foi suficiente para Jesus dizer, eu vou construir a minha igreja, baseado nessa revelação, nessa fé, nessa percepção de quem eu sou, que muda a vida, que transforma destinos, que muda futuro, que apaga o passado, que perdoa pecados, que reinicializa através da graça. Então eu vou dar para você uma chave. As chaves do reino. Agora vocês estão prontos, porque aqui ele fala com Pedro, mais adiante eu vou ao capítulo 18. No primeiro momento, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino, que você ligar aqui vai ser ligado lá. E Pedro foi a pessoa que Deus usou as duas vezes para que o evangelho penetrasse numa fronteira nova. Foi ele que pregou no dia de Pentecostes e 3.000 se converteram e foram batizados. O evangelho alcançou os judeus. E foi ele também que estava lá em Cesareia quando teve a visão, em Jope, quando ele teve a visão. E aí, na visão, ele foi instruído a ir para a casa de um sujeito chamado Cornélio. E Cornélio foi o primeiro gentio a se converter, ou não judeu. Pedro usou essa chave para levar o evangelho primeiro para os judeus, pregar o evangelho depois para os gentios. Ele foi o primeiro. E no capítulo 18 de Mateus, olha comigo lá. Tem uma outra passagem que parece que é meio enigmática, porque ninguém sabe o que é a igreja, não existe igreja, mas Jesus já fala algo
que é muito importante. Versículo 15 do capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma contigo 2 ou 3 pessoas, etc. e tal. Pá, e aí ele chega. Versículo 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui ele não está falando com Pedro, ele não está se referindo aos primeiros discípulos necessariamente, mas ele está se referindo a um grupo de seguidores dele, 2 ou 3. Né? Ali estou no meio deles, aqui também 2 ou 3, no caso que já são crentes, mas ele repete essa expressão, de que essa chave, essa autoridade que ele delegou para Pedro e os seus apóstolos, é uma autoridade que foi delegada também para a igreja, de ligar e desligar. Você se vê assim? Você se vê como parte de uma nova humanidade que Deus está construindo? Você se vê como parte de uma nova ordem que já começou a ser implantada? Você ainda fica, assim, horrorizado e aterrorizado pelas coisas, pelas notícias, pelas coisas ruins, pela violência, tudo que você vê ao seu redor, como se isso fosse, você fosse refém desses processos que vêm do pecado, e impotente, sem poder fazer nada, absolutamente nada para reverter essa situação? É assim que você se enxerga? Então eu diria, está na hora de começar a enxergar diferente, porque você faz parte de uma nova ordem que já começou, de uma transformação que já está em curso há mais de 2000 anos, e uma obra que ele prometeu começar e terminar. Você e eu fazemos parte disso, e nós temos uma chave. Nós temos a autoridade delegada, como Deus, como Jesus mesmo ao despedir-se, depois da ressurreição, falando para os seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, capítulo 28 de Mateus. Toda autoridade, versículo 18. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E pode ter certeza, eu vou estar com vocês todos os dias, enquanto vocês estiverem ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando, porque é o Evangelho que liga alguém a Deus. É a mensagem das boas novas que faz com que a pessoa entre no reino. É a fé no Cristo vivo, Filho de Deus, Messias prometido, o Criador de todas as coisas. Não apenas um Salvador fracote, que conseguiu, com muitas penas e muito sofrimento, nos dar um bilhete para o céu. E a gente fica aqui na terra sofrendo, angustiado, porque não dá para fazer nada. Então, Senhor, quando é que o Senhor volta? Ou então me leva. E a gente se esquece que toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. Foi por isso que Jesus, ao se despedir dos discípulos, né, e dos outros que estavam com eles lá, Atos capítulo 1, disse assim, olha, vocês vão ficar aqui, na cidade, não façam nada, esperem, até que vocês recebam o Espírito Santo, mas quando ele vier, vocês vão ser minhas testemunhas, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Aí vocês vão estar capacitados para ligar e desligar. Aí vocês vão usar a chave em outros continentes. Os apóstolos se espalharam. Os primeiros cristãos, aliás, a primeira igreja que a Bíblia menciona fora, uma igreja assim organizada, é a igreja de Antioquia. E quem começa a igreja de Antioquia não foi nenhum apóstolo, foram os crentes que, por causa da perseguição, alguns deles voltaram para casa, porque todo mundo queria ficar em Jerusalém. Era muito gostoso. Essa chave foi dada para você e para mim. Nós temos responsabilidade por essa geração. Quando a gente fala em fazer diferença, em influenciar, a metáfora do sal, a metáfora da luz, no alto para iluminar, do sal que se
que é colocado na carne, no alimento para preservar, para dar sabor. Somos nós. Isso é igreja. Nós temos um propósito. Deus nos deu uma chave, um interruptor. Nós temos essa chave na mão. E ela pode ser ligada e desligada de muitas maneiras. Através da demonstração do nosso amor, através da nossa vida íntegra, através de uma consistência como pais em casa, aos nossos filhos, através de perdão, de liberar perdão para alguém que nos ofendeu de uma maneira muito grave ou não tão grave. Nós estamos dia e noite ligando e desligando com a nossa vida, com as nossas palavras. E a minha oração é que esse interruptor, que esse comutador não fique no off, na sua vida, nem na vida da CB Moema. Mas que a gente, entendendo quem é o nosso fundamento, Cristo. E é por isso que um dos nossos valores é a pregação cristocêntrica. Cristo vai ser anunciado. Cristo vai ser exaltado. Cristo vai ser adorado. Em todas as dimensões, em todos os lugares. Quando você se reúne num pequeno grupo. Quando você se encontra com alguém. Glorifique ao Senhor. Que a sua vida seja esse culto. Que os seus relacionamentos prestem esse culto. Quando nós nos reunimos aqui uma vez por semana, o que a gente está fazendo, a gente está juntando os nossos cultos individuais e transformando num cultão. Porque o culto já existe. Sou eu, é você. Ele é o fundamento. E essa construção continua. Nós somos corpo. E não dá tempo de entrar em todos os detalhes dessas metáforas, obviamente, mas um corpo, cada parte é importante. Isso se vê aqui, na mobilização, no trabalho, no envolvimento de vocês, nos voluntários. Gente que chega e fala assim, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu tive uma ideia. Isso é igreja. Corpo, casa de família, onde você abre o coração, onde você se torna amigo, onde você pode tirar a máscara, onde você pode chorar com alguém, ou rir com alguém. Casa. Essa é a construção, esse é o edifício, um templo onde Deus habita a nossa vida. E Ele olha para nós, olha para a CB Moema, e Ele fica feliz, porque Ele está sendo adorado, cultuado. Não depende de um prédio, não depende de cruz num lugar, lá no topo, não depende de um órgão, não depende de um monte de instrumentos, não depende de parafernália eletrônica, se está indo ao vivo, se não está. Isso tudo tem o seu valor, mas é secundário. O que Cristo espera de nós e deseja ardentemente é que a gente seja esse culto para Ele. E que nós usemos a chave que Ele nos dá, que é a chave da nossa vida, para ligar ou deixar desligada no dia a dia. Há uma dimensão individual, mas há uma dimensão coletiva dessa chave também. E o meu desejo como pastor é ver, como comunidade, a gente discernindo as dores da cidade, aquilo que está afetando a população. Aonde que está pegando? O que a gente pode, como a gente pode demonstrar o amor de Deus na prática também de uma forma coletiva, não apenas individual, que é muito importante. Pequenos grupos se mobilizando para alguma necessidade. Se há necessitados entre nós, eles precisam ser supridos, eles precisam ser não apenas conhecidos, mas abençoados. E é por isso que há pouco o Rodrigo falou que, e a gente todo ano estende essa possibilidade, se você puder contribuir para ajudar algumas famílias e alguns indivíduos que têm dificuldade, mas desejam ir ao carnaval, e pode ter certeza, a gente faz a lição de casa. Pode ter certeza. As pessoas que recebem ajuda, é porque há uma razão para receber ajuda. Mas se você recebeu de Deus um pouco mais, ou até não tem tanto assim sobrando, mas deseja de alguma forma, com um pouco, dizer, eu quero participar, porque eu não quero que ninguém fique fora. Procura a Fabi, procura a Joelma e diz, olha, está aqui.
Eu quero ajudar com alguma bolsa, meia bolsa, sei lá, tanto. Porque essa é a natureza da igreja. E a gente precisa viver isso aqui. Para quando a gente ligar uma chave lá fora, a pessoa não falar para a gente, espera um pouquinho, com que autoridade você está fazendo isso? Quem você pensa que é? Mas se a gente chega como servo, como Cristo se colocou como servo na sua geração, aí a chave vai ligar, a luz vai brilhar, o sal vai salgar e vidas vão ser transformadas. Vamos orar? E talvez haja pessoas aqui, alguém, não sei, se 1, 2 ou 10, cuja vida ainda não está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Talvez você, se é que você está aí assistindo ao vivo, ouvindo essa mensagem, a sua mente foi desafiada, o seu coração foi tocado, as suas emoções foram tocadas. E surgiu um desejo muito grande dentro de você de se tornar um seguidor de Jesus, o Cristo vivo, o Criador de todas as coisas, aquele que foi anunciado e prometido pelos profetas do passado, ansiado e esperado por um povo cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de erros, como nós, hoje. Mas veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem neste dia, nesta manhã, Deus lhes dará o direito de se tornarem família de Deus, de se tornarem parte da casa, pedra viva nessa construção, nesse templo espiritual, para a glória de Deus e a adoração do seu nome. Vai dar a você uma chave para você ligar. A sua vida se tornará uma chave de ligação entre a terra e o céu, entre o inferno e a eternidade com Deus. Você pode ser essa pessoa em Cristo. Se esse é o seu desejo, entregue-se a Ele nessa hora. Curve-se diante dEle. Se você quiser, ajoelhe-se no seu lugar agora, se é isso que você quer fazer. E diga: Senhor, eis-me aqui. Tu és o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Quero te seguir a partir de hoje. Ó Pai, nosso desejo é não ser apenas mais uma associação de pessoas que se dizem cristãos. O desejo do nosso coração é viver uma vida alicerçada no Teu Filho Jesus Cristo. Como Paulo escreveu aos Colossenses, assim como vocês receberam Jesus, andem nele. Queremos andar nele. Sermos como comunidade, um templo do Espírito, uma casa da tua família, uma casa de família, onde o Senhor é o Pai e nós irmãos, e vivemos dessa forma. Queremos experimentar o amor genuíno, sem hipocrisia, entre nós. E amar as pessoas. E até aquelas que nos perseguem, aquelas que são, que nos opõem, que se opõem a nós. As pessoas que nos prejudicam, aprender a abençoá-las. Queremos ser uma comunidade que usa essa chave para ligar, para introduzir
para declarar, para sinalizar o teu reino nesta geração. O teu domínio, Senhor. Porque só o Senhor é Rei. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, para sempre. Amém.